Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e a live de hoje nós iremos refletir sobre os nossos ancestrais. Estamos dando início a mais uma semana de estudos aqui na Metacosmo e nessa semana nós iremos tratar do tema experiências e provas. Uma reflexão de como o planeta trabalhará a questão dessa transição planetária, onde deixará de ser um planeta de experiências e provas e passará a ser um planeta de regeneração. E, portanto, é um período de separação do joio e do trigo. E hoje nós iremos estudar o passado, porque nós iremos falar sobre os nossos ancestrais. Para falar dos nossos ancestrais, nós iremos ter que rever um tema que nós já citamos na semana passada, quando nós falamos sobre a vida e a morte. Mas antes, eu vou fazer uma pequena reflexão. Existe um santo na Igreja Católica chamado Santo Inácio de Loyola. Ele é famoso e um dos santos mais importantes da Igreja Católica, exatamente por fundar a congregação, a Ordem dos Padres Jesuítas. Também ele é responsável, ou pelo menos inspirador, de outras ordens de leigos e de pessoas que não estão ligados à vida religiosa e que também criaram todo um mecanismo e uma estruturação e uma modernização dos ritos, mitos e as doutrinas católicas. Porque Inácio de Loyola viveu no século XV e ele tem uma história um pouco complicada. Ele, quando criança e adolescente, era uma pessoa meio que revoltada com os próprios pais. Mas, na juventude, ele queria conquistar o mundo. Então ele foi para uma batalha, foi para a guerra. Na batalha, ele sofreu um tiro na sua perna que o fez abandonar as guerras e foi operado, mas a primeira operação deu errado, depois ele foi operado pela segunda vez, mas imagine, naquela época não tinha anestesia, então ele viu verdadeiramente um inferno na sua frente, com a sua dor e sofrimento. Depois disso, ele passou um ano no palácio, em Navarra, na Espanha, na região onde ele morava, e nesse período de um ano que ele teve para se restabelecer, ele ficou com sequelas, ficou inclusive manco de uma perna. Mas nesse um ano que ele teve para se restabelecer, ele ficou estudando a vida de Jesus e a vida dos santos, e isso, segundo ele próprio, ele teve algumas visões nesse período, e nessas visões fez a conversão de Inácio de Loyola para o cristianismo. Só que Inácio de Loyola tem uma questão um pouco polêmica. Qual que é esta questão? Ele percebeu, ao estudar a vida de Cristo, ao estudar a vida dos santos, que se ele manipulasse a imaginação dos seres humanos, ele iria conseguir fazer o seu sonho de adolescência, o seu sonho que era exatamente dominar o mundo. Só que ele percebeu que a melhor forma de dominar o mundo seria através do próprio cristianismo, e principalmente da Igreja Romana, que naquela época praticamente dominava todo o Ocidente e tinha muita força, inclusive algumas nações do Oriente. Então, Inácio de Loyola, ele percebeu que uma estratégia fundamental era criar na imaginação das pessoas o medo. E qual que foi a metodologia que ele utilizou? Ele colocou muito a questão do medo do inferno. Por quê? Ao gerar medo, principalmente da ida para o inferno, de você ser queimado pelo resto da vida nos fogos eternos do demônio, do diabo, as pessoas, de uma certa maneira, iam procurar a igreja e dessa forma eles conseguiriam ter o controle sobre as pessoas. Então ele criou uma ordem que é dos jesuítas, famosa no Brasil principalmente, porque os jesuítas estão no Brasil desde quando foram descobertos pelos portugueses.
Mas os jesuítas se especializaram principalmente por três características principais. A primeira é a formação da juventude, com construção de escolas. Por que a juventude e principalmente os jovens da elite? Porque através desse método de Loyola, ele conseguia bloquear a mente e a imaginação dos jovens, fazendo com que eles servissem ao interesse da própria Igreja Romana. O segundo grande aspecto de Loyola, eles eram confessores dos grandes reis, dos imperadores, e dessa maneira eles tinham uma influência política muito séria na questão do domínio, na geração das colônias. E perceba que isso aconteceu no Brasil e aconteceu em vários países pelo mundo. Então, logo os jesuítas foram se tornando muito fortes em reinos como da França, da Inglaterra, do próprio Estados Unidos, né? Os jesuítas começaram a influenciar a política local. E é por isso que em muitos países eles acabaram sendo expulsos. Na França eles foram expulsos, em Portugal eles foram expulsos, também no Brasil, né, na época da colônia, foram expulsos na Inglaterra e outros países, Holanda, até na Rússia eles chegaram a querer ter o controle dos czares, né, e também acabaram sendo expulsos. Mas mesmo assim eles mantiveram uma influência poderosa, principalmente dentro do Vaticano. Cabe lembrar que o nosso último Papa, o Francisco, é jesuíta. Bom, mas também nós temos também um terceiro aspecto dos jesuítas, que era exatamente a confissão desse pessoal que era da elite, e nos últimos momentos, a hora que as pessoas estavam agonizando, eles conseguiam tirar a riqueza e levar essa riqueza para a própria ordem dos jesuítas. Polêmico ou não, o que eu gostaria de destacar aí é exatamente a questão do medo da morte, da maneira como que eles fizeram uma arquitetura que faz com que as pessoas tenham terror da morte. E é por isso que muitas vezes elas acabam entrando no fanatismo das religiões. Por quê? Como eles não sabem o que existe além da morte, eles acabam ficando presos aos dogmas e presos às estruturas que fazem com que, primeiro, eles não aceitam a reencarnação. Portanto, se você morrer e for para o fogo do inferno, é a eternidade no sofrimento e na dor. Muito bem. Então vamos lá. Isso nem sempre fez parte da cultura da humanidade. A morte não era uma coisa assim tão terrível antes do cristianismo romano. Por que a morte não era algo tão terrível? Por exemplo, nos povos nórdicos, os guerreiros e lá as guerreiras, porque as mulheres dos povos nórdicos tinham uma influência muito forte na guerra. Por incrível que pareça, muitas guerreiras faziam que aquela estrutura do norte, que hoje é a Suécia, a Noruega, a Islândia, a Dinamarca, as mulheres tinham uma influência muito forte dos vikings, nos povos nórdicos. E os guerreiros, eles tinham uma coisa muito grande. Para eles, morrer na guerra era um ato nobre, a tal ponto, né, que o rei Odin, o deus Odin, que é o deus o nórdico, exatamente tinha um palácio onde acolhia exatamente aqueles guerreiros que tinham morrido. Para eles era uma questão de honra morrer numa guerra. Então a morte para eles não era da maneira como o cristianismo vem nos falando até então. Agora, se a gente for analisar mais os orientais, e aí vamos dar o principal destaque aos budistas tibetanos, que tem lá o livro tibetano dos mortos, e também os povos egípcios, os antigos egípcios, que também tinham o livro dos mortos dos egípcios. O livro dos mortos, todo mundo fica, nossa, como vou ler o livro dos mortos? Porque a morte é terrível, é drama. Não, para eles a morte era uma coisa normal, algo natural, faz parte da inteligência natural a morte. E aí que é interessante,
que os livros dos mortos era exatamente a preparação para a passagem. Por quê? Para esses povos, a vida na terra, sim, era um exílio, uma escravidão. E que o grande objetivo, o grande propósito era você conseguir sair desse exílio e ir para o outro lado do véu de uma forma preparada para se beneficiar da grandeza que é o além do véu. Vamos parar para pensar um pouco. Existem aí várias experiências, vocês podem até pesquisar na internet, várias pessoas que passam pela experiência de EQM, experiência quase morte. E essas pessoas que passam por EQM, a grande maioria, pelo menos eu não vi nenhum testemunho que já passou por isso, quando essa pessoa praticamente morre, né, a maioria das pessoas morrem, ficam lá 2, 3 horas mortas, depois ressuscitam, 1 hora, né, depende, tem casos de meia hora, tem casos diferentes em vários lugares. Mas quando a pessoa volta, a pessoa diz, todas elas dizem com a mesma certeza: eu queria ficar lá, mas eu só voltei para cumprir um propósito de existência aqui na Terra. Ou seja, parece incrível que as experiências de quase morte, as pessoas não ficam, mesmo pessoas que amam seus pais, os seus filhos, preferem ficar lá, porque sabem que lá sim existe um mundo perfeito, um mundo muito melhor. E que nós estamos no planeta de experiências e provas só para quê? Para que a gente possa ter essas experiências e a gente dê valor para o verdadeiro mundo da espiritualidade. E aí que é muito importante os nossos ancestrais. Por quê? No plano astral nós temos as nossas memórias akáshicas. E na verdade, quem nós somos? Nós somos os nossos próprios ancestrais. Tanto no aspecto genético como no fator genético. Por quê? No fator genético, se nós formos para o nosso DNA, no próprio genoma, né, na nossa própria genética, nós carregamos toda a nossa ancestralidade. Só para vocês terem uma base, se nós pegarmos os últimos 300 anos, e nós formos somando todos os nossos ancestrais, nos últimos 300 anos, mais de 1000 pessoas, mais de 1000 seres fizeram parte da nossa ancestralidade. Olha só que interessante. É só para parar para pensar. Você é filho, tem seu pai e sua mãe, são 2. Aí já tem seus avós já sobem para 4. Aí tem seus bisavós já sobem para 8. E assim vai. Em 300 anos, você chega a 1000 pessoas que fazem parte da sua ancestralidade. E por incrível que pareça, dessas 1000 pessoas, diversas vezes foi você mesmo. Você que foi e voltou, foi e voltou. Se nós pensarmos nesta linha, significa que também os nossos descendentes, parte dos nossos descendentes, também fazem parte da sua ancestralidade. No caso, os descendentes, né, você será em um momento o seu próprio ancestral. Isso muda tudo. Por que muda tudo? Porque a morte sempre foi encarada aqui no Ocidente como algo isolado. Existe uma separação entre a vida e a morte. Mas na verdade, a morte não existe. Só existe vida. E o que acontece? Todos os dias você nasce e morre. Ah, mas como assim? Exatamente. Quando você entra em delta, ou seja, nós temos as ondas cerebrais, né? A onda cerebral mais, quando você está inconsciente, é a chamada onda beta, quando você está acelerado, acordado. Aí você cai para a onda alfa, que é aquele período de sonolência, você está dormindo, mas acordado, dá umas cochiladas, né? Até que você entra em teta. Em teta é aquele momento que você está dormindo e sonhando. Agora, todos os dias você cai para a onda delta. Por que você entra em onda delta? Primeiro, para carregar as suas baterias, que são as suas células. No período de delta,
você se desconecta do seu corpo, ou seja, o seu plano astral e o plano mental desconecta do seu corpo e automaticamente as células aproveitam esse período para carregar as suas energias. E no período que você está em delta, você entra em sono profundo. Esse sono profundo, teoricamente, você está morto para a matéria. Você tem apenas um fio de prata que está conectado ao seu corpo para que a sua alma, o seu fractal de alma, ele possa depois se reconectar ao corpo quando você sai do sono profundo. E a hora que você está no sono profundo, você entra em um estado onde não tem mais nem tempo e nem espaço. Portanto, nesse período que você está em sono profundo, você pode estar, por exemplo, saindo aqui do planeta Gaia e visitando uma constelação na qual você tem um outro trabalho, você tem um outro propósito de existência, o seu fractal de alma. E cada viagem dessa não significa, porque no sono profundo, o máximo que você fica aqui no planeta Gaia são 2 horas. Mas como não tem tempo e espaço, e essas 2 horas estão no tempo cronos, que é o cronológico, no seu tempo que você está viajando, né, o próprio Einstein já provou isso, o tempo é relativo. Portanto, você pode estar em outro planeta, passando, por exemplo, uma vida toda, 80 anos do outro planeta, nesses períodos de 2 anos, porque o tempo é Kairos. E aí, depois você volta. Em 2 horas você volta e vive normalmente, acorda, tal, o que mais. Esta é uma física própria da Via Láctea. E aí os físicos um dia vão descobrir, ainda não sabem disso, mas eles vão descobrir que a física que nós temos aqui para a Via Láctea é próprio da Via Láctea. Outras galáxias têm outro tipo de física. A física da Via Láctea é esta, entre polos positivos e negativos. Vamos considerar que o polo positivo é o período que você está no plano de consciência, ou quando você está consciente, ou seja, você está acordado. E o polo negativo é quando você está dormindo. E o período que você está em sono profundo, você desconecta do seu corpo e faz outros trabalhos pela galáxia. Isso é próprio da física da consciência, que é uma novidade que nós iremos atingir ainda, que os físicos não conhecem. Mas tudo isso tem cálculos matemáticos para nós chegarmos a esse conhecimento. Com esse conhecimento, muda totalmente a maneira como nós podemos encarar a morte. Tanto é assim que se você pegar os povos orientais, eles celebram a morte, eles fazem festa da morte e choram quando você nasce, porque eles sabem que esta vida presa nesse corpo é uma vida de exilados, é um sofrimento e dor. Faz parte do processo de experiências e provas. E quando você falece, quando você desencarna, tem a passagem, eles comemoram, fazem festa. Isso acontece muito no Oriente e também acontecia no Antigo Egito. Tanto assim que nos livros dos mortos, por exemplo, do povo egípcio, os faraós, os sacerdotes, aquelas pessoas que eram mais autoridade lá do Egito, eles se preparavam para a morte 72 dias. Nesses tempos atrás apareceu um vídeo, faz um tempo já que eu vi esse vídeo, de um lama lá do Tibete, que ele, na hora de fazer a passagem, ele comunicou todos os seus, os lamas, os seus amigos lá do templo budista, lá do convento que ele vivia. Ele simplesmente avisou: olha, tal hora de amanhã eu vou fazer uma meditação, eu vou deitar no meio, peço que vocês continuem orando, continuem fazendo a sua meditação, e simplesmente ele se desligou e foi embora. Ele já sabia de tudo isso. Quando você desenvolver o despertar e a expansão da consciência, você vai ter essa possibilidade, a possibilidade de escolher a melhor maneira de se desencarnar.
Ah, mas isso é muito difícil. É difícil no pensamento nosso que temos no Ocidente, que temos um apego a esse corpo. Mas se os nossos filhos, ou mesmo nós, com relação aos nossos pais, nós soubéssemos que quando você faz a passagem, nada modifica, ao contrário, ele continua ao seu lado. Por quê? Ele apenas não usa mais esse corpo, que é uma simples vestimenta. A gente começa a mudar e é aí que nós voltamos a Santo Inácio de Loyola. Por que nós voltamos a Santo Inácio de Loyola? Por quê? Ao criar esta arquitetura do medo, houve um bloqueio na imaginação das pessoas. E aí nós não conseguimos criar no nosso processo mental essa passagem de forma harmônica. E aí que começa todo o problema do atual panorama mundial. A partir do momento que você tem a visão da morte como algo de escassez, por quê? Você tem um limite. Você tem um limite de vida. Ao ter esse limite de vida, significa o quê? Que num determinado momento você vai, acabar. Aí que gera o egoísmo e aquela necessidade de você ter, porque você não sabe o que é o ser. Você não sabe o que vem depois. Então você tem a impressão que você precisa ter de tudo nessa vida para que você não passe, porque você talvez seja a única vida que você tem. Esse é o pensamento que foi criado. Com esse pensamento gera-se o poder financeiro. Então, aquela necessidade de ter dinheiro, ter prazer, ter casa grande, ter carro, ter toda a luxúria, todos os vícios capitais, porque você tem medo, porque é a única vida. Então eu tenho que aproveitar. Nasce também o poder bélico, que te dá medo, porque qualquer motivo de batalha, qualquer momento de tensão gera o medo da morte. E nasce a questão do poder. Qual que é o outro poder? É o poder cultural, das ideologias, dos dogmas, das ritualidades e também da maneira como eles criam os mitos, baseado exatamente nas vidas dos santos, em que o Inácio Loyola, quando ficou um ano lá parado, estudou. O que ele percebeu? Que a melhor forma de controlar as pessoas é através do medo. E qual que é o maior medo das pessoas? É a morte. O medo da morte faz com que eu controle você. Não preciso muito longe. Basta analisar 2, 3 anos atrás, quando nós tivemos toda aquela crise, qual que foi a maneira mais fácil de controlar as pessoas? O medo da morte. Pelo medo da morte, as pessoas são capazes de fazer de tudo, até tomar umas coisas no corpo, que não posso falar aqui, mas até tomar algumas coisas do corpo e algo que, sei lá, é o que tem dentro, mas vai salvar? Vai, então eu tomo. Medo, medo, medo. Os xamãs, para completar, quando eles vão tomar uma decisão dentro de uma tribo, quando a tribo vai precisar passar por algum processo, eles fazem os rituais para chamar os antepassados, porque eles acreditam que os conselhos dos antepassados são sábios. Mas o que os xamãs sabem é que o conselho dos antepassados, na verdade, é a busca da sua própria memória akáshica, porque eles foram seus ancestrais. E a busca da memória akáshica, eles já têm experiências e provas que facilitam a vida deles. Nós já estamos com o nosso tempo, Tem alguma pergunta, alguma coisa? Tem. Vamos lá. A Sula falou: hoje, numa live sobre a guerra de Israel, o palestrante disse: desde que Eva e Adão comeram o fruto proibido, querendo se tornar
Deus disse mesmo que o planeta está nesse caos. Verdadeiro isso? Não é verdadeiro. Eu não sei qual que é, de repente, a visão. Adão e Eva, quando eles comeram o fruto proibido, na verdade, eles se transformaram em deuses e eles descobriram a vida eterna. O planeta não está por causa disso. O planeta está por causa do demiurgo. Quando percebeu que Adão e Eva se tornaram deuses, tornaram com o mesmo poder deles, eles trataram de criar sofrimento e dor para o Adão e Eva, né? Através do trabalho, através do sofrimento e através da morte. Para quê? Para ter o controle sobre o humano. Então, o planeta está nesse caos, não é por causa disso não. Não é porque você tem um pecado, não é porque você nasceu sujo. Não tem nada a ver com isso. O planeta está nesse caos exatamente por essa visão egoísta criado dentro das próprias religiões abraâmicas. Entre elas, o cristianismo, o próprio judaísmo e o islamismo. Ou seja, a defesa de dogmas irracionais como esses que criaram, como o próprio Santo Inácio de Loyola criou, é que faz esse processo de guerra. É irracional. Dois povos que são irmãos, porque os dois vieram de Abraão, estarem brigando. Por quê? É a sensação de escassez, o egoísmo pela terra, pelo ter, ter e mais ter. Só isso? Então tá bom. Eu espero que essa reflexão seja muito importante para exatamente nessa semana aonde nós vamos analisar os nosso planeta, que é um local exatamente de experiências e provas, tá bom? Eu desejo que vocês tenham uma semana onde vocês sejam magníficos, sejam eternos e sejam plenos no amor. E assim é.